Você já percebeu como coisas absurdas têm se tornado cada dia mais normais? E se eu te falar que isso é um método usado para manipular a sua percepção? Veja, uma sociedade não acorda do nada achando normal aquilo que ontem ela achava um absurdo. Você concorda comigo? Então, porque isso não acontece de uma vez, isso vai acontecendo aos poucos. Primeiro, a ideia aparece como algo distante, quase como uma provocação. A maioria estranha, alguns dão risada, outros dizem, isso aí nunca vai acontecer, nunca vai ser aceito. Só que depois, essa ideia começa a aparecer mais vezes. Num filme, numa entrevista, numa fala de um artista, numa manchete, num debate universitário, num post cheio de palavrinhas bonitas. E é aqui que começa o primeiro movimento psicológico. A repetição diminui esse estranhamento. O cérebro humano funciona muito por familiaridade. Aquilo que aparece muitas vezes começa a parecer menos ameaçador e não necessariamente mais verdadeiro, porém mais comum. E existe uma diferença grande entre algo ser verdadeiro ou algo apenas parecer familiar, entende? Aí vem o segundo passo, a linguagem muda. Aquilo que antes tinha um nome claro passa a receber um nome mais suave, diferente, sabe? Uma palavra pesada é trocada por uma palavra técnica, uma atitude problemática vira expressão, uma imposição vira cuidado, uma censura vira proteção, uma mentira vira nova interpretação. E quando a palavra muda, a percepção muda junto. Porque as pessoas não reagem apenas aos fatos, elas reagem ao nome que dão aos fatos. E é por isso que a disputa pela linguagem é tão importante. Quem muda a palavra, muitas vezes muda a emoção que você sente diante da realidade, entende? Depois vem o terceiro passo. A ideia começa a ser associada a virtudes. Quem aceita é moderno, quem não aceita é atrasado, quem concorda é empático, quem discorda é cruel, quem repete é consciente. A discussão deixa de ser sobre a ideia em si. E aí passa a ser sobre o tipo de pessoa que você parece ser ao aceitar ou rejeitar aquela ideia. E a partir daí muita gente para de pensar. Não porque seja burra, mas porque ninguém quer ser visto como alguém ruim. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser tratado como monstro por fazer uma pergunta. Ninguém quer ser taxado como intolerante. Então a pessoa se cala. E quando muita gente se cala, parece que todo mundo concordou. E esse é um dos pontos mais perigosos da formação de uma verdade coletiva. Nem sempre a maioria concorda. Às vezes, a maioria apenas aprendeu que discordar custa muito caro. Edward Bernays chamava isso de engenharia do consentimento. A ideia não é obrigar todo mundo a aceitar algo pela força. É criar um ambiente onde concordar parece natural, bonito e até mesmo seguro. E discordar parece vergonhoso, perigoso ou moralmente condenável. Funciona como quando você amacia uma carne antes de preparar. A sociedade também pode ser amaciada psicologicamente. Primeiro você reduz o choque, depois você muda as palavras, depois você repete muito. E aí você coloca pessoas admiradas defendendo aquilo. Depois se transforma a crítica em pecado social e aí quando você percebe, aquilo que antes parecia ser explicado, agora é tratado como óbvio. E quem questiona passa a ser visto como um problema. Isso afeta a vida individual porque a pessoa começa a desconfiar da própria percepção. Ela olha para algo errado, sente que tem algo errado, mas aí pensa, será que sou eu o problema? Será que eu estou sendo intolerante? Será que eu estou ultrapassado? E esse é o efeito mais profundo da manipulação de percepção. Ela não controla apenas o que você fala, ela começa a controlar o que você se permite perceber. Na sociedade, o efeito é ainda maior. Porque quando todo mundo tem medo de dizer que o absurdo é absurdo, o absurdo, então, ganha espaço. Não porque ele venceu no argumento, mas porque as pessoas foram treinadas a não reagir. Por isso eu insisto tanto nessa ideia. Nem tudo que se torna normal é saudável. Nem tudo que aparece na mídia é espontâneo. E nem tudo que vem embalado em linguagem bonita vai ser bom. Às vezes uma sociedade inteira está apenas sendo conduzida passo a passo a aceitar algo que, se fosse apresentado de uma vez, ela rejeitaria imediatamente, sem sombra de dúvidas. E a pergunta que a gente precisa fazer é, isso aí tá ficando normal porque é bom? Ou tá ficando normal porque repetiram tantas vezes que a gente cansou de estranhar? Me diz aí o que você acha.